PC. É... Então, a gente estava falando aqui que as visões elas podem ser misturadas, isso é errado, e isso é algo do qual nós precisamos nos arrepender. É algo que nós precisamos chegar diante de Jesus, como eu falei no começo. Deus é o dono de toda a ordem, Deus tem uma ordem para todas as coisas, para que e tudo que está desalinhado com a ordem de Deus, nós precisamos olhar para as escrituras e falar: Deus, eu quero fazer diferente. Eu quero seguir uma outra rota. Então, 3 compartilha o mesmo conjunto de pressupostos básicos. Existem pontos centrais da cosmovisão cristã que são bíblicos e compõem esse eixo central. O cristão que tem sua vida centrada em Cristo e nas Escrituras precisa ter esses pressupostos fundamentais bem estabelecidos para interpretar o mundo e agir de forma coerente com a vida cristã, ou seja, uma vida alinhada com o discurso. A realidade para uma criança na Idade Média, uma criança que vivia no século XIII, teria sua vida muito influenciada pelo teísmo cristão, pois a sociedade na época era imersa na realidade do cristianismo por causa da igreja. Mesmo que ela nunca tivesse lido a Bíblia, ainda assim teria sua vida guiada por um ambiente bastante cristianizado e sabia que havia um Deus e que ele é o criador de todas as coisas e tem um propósito para cada vida humana. Essa criança ouvia a respeito desses valores constantemente. Por isso, mesmo que não se esforçasse para ler a Bíblia ou viver de acordo com seus valores, estes fariam parte de sua vida. Todas as demais cosmovisões, a partir do século XVII, derivam do teísmo cristão. As crianças do nosso tempo não vivem mais numa sociedade onde o teísmo cristão predomina, mas muitas outras cosmovisões agora protagonizam o pensamento ocidental, no qual não há uma uniformidade ou coerência com o pensamento cristão. Nas escolas, eles vão aprender sobre uma interpretação naturalista da realidade ao redor delas, Big Bang e tal, o homem primitivo. Onde que eu parei? Nas escolas vão aprender uma interpretação. Obrigado, perdi. Ah, tá. Na qual diz que o mundo físico é a única coisa que existe. Ou seja, não há nada além desse mundo material, nada metafísico. Na universidade, os jovens vão ter contato com o secularismo, que é cético, quando se trata da narrativa das escrituras, ou ainda vão se deparar com ideias relativistas que dizem não ter uma verdade absoluta, mas sim uma liberdade para encontrar suas próprias verdades. Então, vamos fazer uma pontuação aqui. Uma igreja que tem uma cosmovisão saudável, ela não tem medo de entrar em lugares que vão confrontar a sua cosmovisão. Seja a sua universidade, seja o seu trabalho, seja qualquer outro ambiente. Mas, para que a gente crie pessoas saudáveis com uma visão saudável que vai poder entrar nesses lugares, nós também precisamos ser saudáveis. Senão, que exemplo que a gente vai dar para os irmãos que vão estar chegando como novos na fé agora? Igual nós tínhamos irmãos aqui, jovens, que por não terem a estrutura do seu pensamento bem moldada, eles estavam ainda naquela oscilação, né? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é ruim? Será que isso aqui é o que eu quero viver mesmo? E acabou que eles escolheram ir para um centro de umbanda, mas porque eles não tinham uma visão consolidada. Um jovem também é muito comum, né? Até acontece dentro de igreja, da igreja impor medo na cabeça dos jovens dela de entrar para uma universidade. Não, não faz esse curso não, porque você vai ser influenciado. Não faz esse curso aqui não, porque nele você tem um risco de desviar. Filosofia, então, ó, você vai usar um baseado. Arte design, então, na UFJF, piorou. Ou seja, a gente, em vez de ensinar a pessoa a construir bases saudáveis da sua fé, ué? História que é o pior? Ih, é verdade, Gente, não, peraí, Johnny, onde que eu parei? Eu perdi. Ah, tá.
Então é importante que a gente construa bases sólidas para que nós, como cristãos, possamos entrar e sair de qualquer lugar. E não somente entrar nesses lugares para procurar evangélicos para estar conosco, né? E aqui eu quero entrar no ponto que é cultura e subcultura, que eu já falei com vocês em alguma aula aí. O que é cultura? Onde é um ambiente que eu manifesto cultura? É um ambiente que eu entro e me misturo naquele local. Independente do que aquela pessoa acredita, eu consigo me misturar com ela e criar uma ponte de diálogo. E o que é subcultura? Eu estou lá na minha universidade, então eu vou procurar pessoas do meu gueto. Eu não converso com ninguém, eu fecho a cara para todo mundo. Eu vou grudar só com os crentes, porque ali com os crentes tem alguém que entende a minha língua. Claro que você vai procurar ter amigos que vão te fortalecer na fé, mas você não pode ficar preso dentro de uma bolha e se achar espiritual por isso. Você precisa ter maturidade para conversar com qualquer tipo de pessoa e responder para essas pessoas a respeito daquilo que você acredita, caso elas perguntem. Então, se você vai para a universidade, você não vai para a universidade para pregar, você está lá para estudar. Mas, se houver oportunidade, seja em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Mas o seu objetivo primário ali é estudar. O trabalho que você está ali para trabalhar, para executar uma função. Mas, se houver oportunidade, pregue em tempo e fora de tempo. Mas, primariamente, você não foi chamado para ser o cara que carrega a Bíblia debaixo do braço desses ambientes. Você foi chamado para executar um tipo de serviço. E executar um serviço com excelência. Como eu falei, nosso testemunho em determinados ambientes podem abrir portas e abrir ouvidos para que a gente anuncie a nossa mensagem. Show? Então vamos continuar. Ah, tá. E para vocês que têm filhos, em nome de Jesus, passe uma cosmovisão saudável para eles. Seja exemplo para eles dentro de casa. Não adianta você falar, você tem que aprender a Bíblia, você tem que ler isso, você tem que fazer aquilo, e você está aí deitado dentro de casa assistindo série. Não vai rolar. Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer, ela jamais se desviará dele, é isso mesmo? Quando a Bíblia fala isso, está falando, olha, seja exemplo para o seu filho. Você precisa queimar por Jesus a tal ponto que o seu filho vai ver você queimando e ele vai aprender pelo exemplo. Mas se você só expressa em palavras, tipo assim, por que ele está me falando isso e ele mesmo não faz? Há uma coisa que está em discordância. Então, ensinar a criança no caminho que ela deve andar é como se Salomão, ali, parafraseando Salomão, quem sou eu para isso, mas parafraseando ele, ande com a criança no caminho que ela deve andar. Ande junto, ande ao lado, caminhe junto que ela não vai se desviar do caminho. E não caminhar junto com um testemunho, mas caminhar junto em alegria. De fato, nosso Deus é um Deus alegre, né? Ainda que Deus tenha diversos atributos, um dos atributos de Deus é alegria, algo que a gente fala até pouco, né, pai? Mas a alegria do Senhor é algo que nos move. A alegria do Senhor também afeta o nosso coração, nos traz gozo, nos traz prazer, nos traz bom ânimo de estar com Ele. Não somente lutas e aflições, ainda que isso faça parte da caminhada, mas nosso Deus é um Deus alegre. Nosso Deus é um Deus festivo, né? Imagina, uma pessoa se arrepende um dia. Acho que tem que ficar direto. Então, caminhar com alguém, seja com seu filho, seja com outra pessoa, sinalizando que você tem prazer de servir esse Deus também. Você se sente satisfeito caminhando com o Deus que você crê. Então, ensine os seus filhos, mas ensine no caminho junto com eles. Show? Vamos embora. Uma série, e aqui vem uma frase em negrito, uma série de crenças sobre os assuntos mais importantes da vida, que é baseado no teísmo cristão. Então, o que embasa o teísmo cristão? Para entendermos qual é o pensamento que embasa o teísmo cristão, vamos utilizar as perguntas fundamentais da cosmovisão do livro Universo ao Lado, por James Sire. Então, a pergunta, gente, eu fui olhar o texto desse livro, é terrível. O que é a realidade primordial? A realidade primordial é o Deus infinito e pessoal revelado nas Escrituras. Esse Deus, ele é triuno,
transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom. Deus é infinito. Deus é autoexistente, eterno, não tem princípio nem fim, não possui nada nem ninguém semelhante a ele, pois é a realidade primordial. Tudo mais que existe é secundário. Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Deus é pessoal. Deus é uma pessoa, tem personalidade, ele não é meramente uma energia ou força existente, ele é uma comunidade. Deus, comunidade de Deus. Sua pessoalidade já era antes mesmo dele criar um homem. A comunhão em relacionamento já acontecia em Deus por ele ser triuno. Conhecê-lo é possível por causa de sua personalidade. Eu comprei ano passado 2 mentorias do One. Uma era sobre oração com a Bruna Vilas Boas e a outra era sobre a presença da promessa com o Alessandro Vilas Boas e com o Alessandro Marcos. Aí nesses dias eu estava na academia, porque quando você compra a mentoria deles, tem como você fazer o download e deixar ela salva. Aí eu estava lá na academia malhando, aí eu botei uma das aulas, aí saiu nessa mentoria com o Alessandro. Aí tem uma parte lá que ele começa a explicar que ele vai muito dentro do livro, um livro do Kaiser, que é o Plano da Promessa, e o outro livro que ele usa é o... Esqueci o nome. É um livro que está em... Só que eu esqueci o nome dele. É... The God's Relational Presence. Esse é o livro. Estamos em oração para que a Impacto traduza esse livro. Em nome de Jesus, tomara que eles traduzam esse livro para a gente. Mas basicamente nessa mentoria ele estava ensinando o seguinte: Deus é como se fosse comunidade dele mesmo. E que quando Deus cria todas as coisas, o objetivo principal disso é ele manifestar sua presença e sua própria glória. E a consumação de Deus, sendo comunidade dele mesmo, é essa presença ser objetiva dentre os homens. Alguém sabe aqui a presença, perdão, a presença dele ser manifesta juntamente com todos os homens. Alguém aqui sabe me explicar a diferença de presença objetiva para presença manifesta? Van, o que é isso? Então, fala, Gabriel. Mais ou menos. A presença objetiva é algo que acontece, por exemplo, nós estamos em um momento de culto e ali você somente sentiu algo, você percebeu que Deus está ali presente. Agora, a presença manifesta é quando Deus literalmente decide habitar em um determinado lugar. Então, quando se decidir, por exemplo, quando a gente lê as histórias dos avivamentos, Deus muda uma cidade radicalmente, Deus se manifestou ali literalmente, isso é presença manifesta. Porém, um dia essa presença manifesta será todos os dias, será eternamente. Nós temos a onipresença de Deus, que entra mais no que se falou como presença objetiva. A onipresença é Deus presente conosco todos os dias, com cada um aqui separadamente. Temos a presença objetiva, que é essa percepção quando estamos cultuando o Senhor em comunidade. Deus objetivamente aparece, algumas pessoas percebem, e temos essa presença manifesta que Deus literalmente vem e muda toda a realidade do local. Então, Deus sendo comunidade dele mesmo, um dia nós participando dessa comunidade mais objetivamente, nós viveremos eternamente com essa presença manifesta em nosso meio. Amém? Então, próximo ponto. Deus é transcendente. Deus é maior do que tudo e todos. Isso quer dizer que está além do universo, além de todas as coisas e até da nossa compreensão. Mas ele também é imanente. Isso está diretamente relacionado à sua transcendência, pois mesmo sendo grande demais e onipresente, ele é um Deus próximo da sua criação, um Deus de perto que se relaciona e se faz íntimo de sua criação e a sustenta.
Aí tem aqui o texto de Hebreus 1, a partir do versículo 3. Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí vem Salmo 139, 7. 139 aí de novo, Pai. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Aí vem o próximo ponto. Deus é onisciente. Alguém lembra aqui da matéria atributo de Deus? Deus é onisciente, Deus conhece tudo e ele sabe de todas as coisas. Deus, ele é soberano. Deus governa soberano sobre todas as coisas, ou seja, ele é dono de tudo, ele tem o controle de tudo e nada pode frustrar o seu plano. Sua vontade soberana é imutável, isso quer dizer que tudo está dentro do interesse de Deus e debaixo da sua autoridade. Ele governa e controla todas as coisas que existem. Deus é bom. Deus é bom, o próprio ser dele é a bondade. Tudo que ele é e faz é digno de aprovação, pois é o padrão do que é bom. Sua essência e caráter são totalmente bons, e é desse atributo que deriva a qualidade de todos os seus outros atributos. A bondade dele está em sua santidade, em seu amor. Sua bondade é justa e bela. Deus é amor. Rendei graças ao Senhor, pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Qual é a natureza da realidade externa, o mundo à nossa volta? A realidade externa é o cosmo criado por Deus, ou ex nihilo, que significa a partir do nada, para operar com a uniformidade de causa e efeito em um sistema aberto. Deus interage e intervém no universo que ele mesmo criou. Estava totalmente envolvido em tudo, em todo o processo da criação, e sustenta cada aspecto da ordem criada. Ele administra tudo que criou e faz com que o mundo criado, funcione em uma uniformidade de causa e efeito, envia chuva, fecha o céu, renova as estações do ano, dá crescimento às plantas e alimenta os animais do campo. Deus cuida e sustenta a sua criação. Amém? 3. O que é o ser humano na criação? Os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, têm personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade, senso gregário, viver em comunidade, e criatividade. Características essas que vêm do próprio Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, criados para conhecê-lo e crescer em um aprendizado relacional com ele, para reger a criação junto dele. Após a queda, os seres humanos foram criados bons, mas por causa da queda, a imagem divina foi desfigurada, ainda que não arruinada, a ponto de impossibilitar a restauração. Deus redimiu a humanidade e iniciou o processo de restauração das pessoas por meio da obra de Cristo, embora qualquer pessoa possa optar por rejeitar a redenção. 4. O que acontece com quem morre? A morte é um portal individual para a vida com Deus e o seu povo, ou portal para a eterna separação da única coisa que, em última análise, satisfará as aspirações humanas. Eu só vou responder a questões de vida após a morte na aula de escatologia, então não adianta perguntar agora. Porque é possível saber alguma coisa. Os seres humanos podem conhecer o mundo ao seu redor e o próprio Deus, porque Deus embutiu neles a capacidade de fazer isso e porque ele desempenha um papel ativo na comunicação com ele. Como sabemos o que é certo ou errado? A ética é transcendente e se baseia em Deus como bom. O caráter de Deus, santo, perfeito e amoroso, bom para com os outros, constitui a base da ética. Deus revela seu caráter e seu padrão moral e ético nas Escrituras. Qual o significado da história humana? A história é linear. A sequência significativa de acontecimentos conducentes ao cumprimento dos propósitos divinos para a humanidade não é cíclica nem evolutiva. Tem se desenvolvido como uma história de decadência, mas caminha linearmente para a conclusão. Ai, gente, tem coisa que não aguento. Para a conclusão do propósito último de Deus. Que compromissos centrais e pessoais que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão. Os teístas cristãos vivem para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, glorificá-lo e desfrutá-lo. Compromisso moral e relacional.
vivendo uma vida que reflete e representa diante da criação. Aqui tem uma frase de Santo Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto em não descansar em ti. A base da revelação de Deus para a nossa relação com a realidade. Uma relação de amor com o Deus da Bíblia, o teísmo cristão, é a única cosmovisão que faz sentido dentro da realidade da humanidade nas seguintes categorias. A primeira categoria, metafísica, o que de fato é tudo que existe. Deus é aquele que é a fonte de tudo que há, no caso da existência. Ética, o que é certo e errado. Deus é aquele que é digno, padrão de moralidade e bondade. Epistemológica, teoria do conhecimento. Deus é aquele que sabe, Deus é sábio, sabedoria. Quando conhecemos a cosmovisão bíblica, lente pela qual todo cristão deve interpretar o mundo, podemos perceber que ela é a única que pode gerar uma mudança pessoal e espiritual no cristão, permitindo que essa mudança possa gerar transformação em sua vida, igreja e na cultura de forma abrangente. A revelação de que tudo tem origem em Deus e a respeito dele traz um alinhamento para o entendimento do nosso propósito, de como agir em todas as esferas da sociedade e em cada aspecto da vida humana. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e o ponto de vista dele em relação a todas as coisas. Eu vou dar um pulo aí para vocês. Lá na página 16. Porque agora vai entrar mais em questão de conceito. Né? E aqui eu não vou entrar nisso. Porque eu não tenho tanta necessidade. Vocês podem estudar isso em casa. Aí tem uma parte que está escrita aí, teologia liberal. O liberalismo é de maneiras um fruto do iluminismo, movimento surgido no início do século XVIII, que tinha o seu âmago uma revolta contra o poder da religião institucionalizada e a religião em geral. As pressuposições filosóficas do movimento eram, em primeiro lugar, o racionalismo de Descartes, Spinoza e Leibniz, e o empirismo de Locke, Berkeley e Hume. Os efeitos combinados dessas duas filosofias, que mesmo sendo teoricamente contrárias entre si, concordavam que Deus tem de ficar fora do conhecimento humano, produziu profundo impacto na teologia cristã. Como resultado da invasão do racionalismo na teologia, chegou-se à conclusão de que o sobrenatural não invade a história. A história passou a ser vista como simples uma relação natural de causas e efeitos. O conceito de que Deus se revela ao homem, intervém, atua na história humana, foram logo excluídos. Com o processo de descristianização do mundo surge uma necessidade. Teólogos como Agostinho e Calvino lidaram com o paganismo que havia em sua época. Lidaram com o paganismo que havia em sua época, mas não passaram pelo processo do renascimento e do iluminismo. A partir do século XIX, temos um novo desafio com o cristianismo, que consiste em como se comunicar com o mundo pós-cristão, um mundo que foi vacinado contra o cristianismo, ao mesmo tempo onde o cristianismo foi enfraquecido intelectualmente. E aí acaba essa matéria. Então a gente tem uma necessidade hoje. Uma necessidade de cristãos bem informados e cristãos bem informados. Como nós vimos, tudo que baseia-se dentro da cosmovisão cristã está totalmente relacionado ao caráter de Deus e em quem Deus é. Porém, o liberalismo teológico que a gente viu aqui, que surgiu lá por volta do século XVIII, ele trouxe muito do retrato do que temos hoje, né? A propagação total do secularismo. Vamos tirar Deus da história e vamos colocar o humanismo, vamos colocar o homem no centro de todas as coisas, vamos colocar a nossa razão como centro de pensamento. Não existe um Deus que criou o mundo, né? No início o universo era desse Kate, até que houve uma explosão e de repente essa abertura
do Big Bang, a teoria. Enfim, criou-se essa ideia, o universo explodiu, e aí tudo evoluiu, o homem veio do macaco, isso é problema de família. O quê? O quê? Da queda? Do moço? Ah, tá. Existe uma visão de que. Como é que é mesmo? Quando a Terra era sem forma e vazia, foi porque Satanás tinha caído. Mas não. Satanás, quando a queda de Lúcifer ela acontece justamente em Gênesis 3, né? E a serpente ali não necessariamente é uma cobra. Amém? A serpente ali é um tipo de arquétipo. O que é arquétipo? Uma figura de linguagem. Ou seja, poderia ser uma serpente ou poderia ser um ser travestido ali que enganou. Mas a queda de Lúcifer, a terra não estava sem forma e vazia porque ela ficou um buraco, porque um anjo, uma legião caiu junto ali. Não. Isso, Deus criou o mundo daquela forma. Era o plano de criação, né? É como se fosse uma tela em branco, onde Deus foi criando qualquer coisa. Mas Satanás, ó, tá debaixo de Jesus. Nem para isso ele, por mais astuto que ele seja, nem para isso ele está servindo. Então, onde que eu parei? Antes do meu pai falar. Ah, tá. O liberalismo teológico trouxe muito essa visão secularizada, onde nós não precisamos mais de que haja esse plano de Deus. A gente tira Deus da história. Isso tem intervido muito na forma de ensino nas nossas escolas, tem intervido muito na ética das pessoas, na moral das pessoas. Hoje em dia a gente não tem consolidado o que é um padrão moral. Hoje estão reinventando, né? O que é uma moral saudável, o que é uma moral não saudável. Então nós precisamos de pessoas que o quê? Olhem para essas coisas que estão acontecendo e reformem essas coisas. Nós precisamos de novos reformadores, entre aspas, pessoas que transformam o local que estão. Mas como a gente vai trazer transformação se a gente é ignorante mediante a realidade? Se a gente age de forma como demonizando todas as coisas, brigando com todo mundo, a gente quer caçar briga com quem não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia para a pessoa e nada é a mesma coisa. Para a gente é a palavra de Deus, mas para quem não crê nela é um livro. E como é que a gente vai convencer essa pessoa de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que há um Deus, se a gente quer discutir com ela usando um versículo e não de forma que a gente possa atrair essa pessoa dentro de um diálogo onde ela fala, caraca, sendo que a visão cristã é a forma que mais traduz a realidade para algo concreto do que uma visão de que algo explodiu de repente, a gente ama uns aos outros e o amor que nós sentimos uns pelos outros é só uma questão cósmica, química, todo o universo é colocado numa ordem, mas isso é algo do acaso. Como é que a gente vai corresponder essas perguntas somente com ignorância? Gente, Calvino, vocês sabem para que Calvino escrevia? Alguém escuta aí? Quem fez o trabalho do Calvino? Gente, Calvino ele não escrevia para a igreja, Calvino escrevia para reis e príncipes. Calvino, quando foi escrever as institutas da religião cristã, ele mandava para a galera do alto escalão. A institutas da religião cristã é como se fosse uma ordem de todas as doutrinas cristãs. E aí, tipo assim, ele estava no período de reforma ali, e aí Calvino estava escrevendo para um príncipe que queriam condenar os cristãos porque os cristãos estavam sendo acusados de algo que eles não estavam fazendo. Lembra quando eu falei com vocês que eles acusavam os cristãos de... Como é que chama quando o irmão namora com a irmã? Acusava os cristãos de incesto, acusava os cristãos de canibalismo, acusava os cristãos de canibalismo por causa da hóstia, né? O fato de comermos do sangue, bebermos do sangue, comermos do corpo de Cristo. Então, Calvino ordenou todas as doutrinas cristãs e mandou para um príncipe. E aí mandava para um rei.
e mandava para um outro dono de cidade de um outro lugar. Ele não escrevia somente para os cristãos da época. Será que a gente teria a moral de escrever todo um documento e mandar lá para o Lula? Olha, isso aí que vocês estão falando a respeito da gente não é verdade, não. Nós cremos dessa maneira, nós cremos nisso por isso. Aí isso aqui liga com isso aqui. É sério, ah, tá. É criar é criar pontos e subpontos para explicar racionalmente aquilo que nós cremos. Vocês conhecem um cara que chama Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, Gabriel falou dele ali, ele responde racionalmente como que Deus existe. Ele tem tomos de livros, né? Uns troços desse tamanho. Chama. Não, é outra coisa, tem um nome específico, tipo de instituto. A Suma Teológica. O Santo Tomás de Aquino ele tem um documento que ele escreve, né, um troço, um trabuco assim, que chama a Suma Teológica, desenvolvendo toda a realidade da fé cristã em razão, para passar para príncipes, para passar para reis, para passar para qualquer outro tipo de pessoa que era inimiga da Igreja Católica. Imagina só. Exatamente, baseado na teologia de São Tomás de Aquino. E aí depois ele escreveu uma outra suma chamada Suma contra os hereges. Ou seja, uma forma de explicar como que aquelas pessoas eram hereges e contra que elas estavam combatendo. Será que a gente tem capacidade intelectual para, nos nossos dias, a gente, por interesse próprio, não porque eu tenho um encargo de, né, eu sou mestre dos magos, é, não porque eu possa ser um pastor, um apóstolo, um semideus anjo, mas porque eu sou cristão e eu tenho um dever, um compromisso com uma verdade, assumir esse dever, esse compromisso, conhecer bem essas verdades para que a gente possa expô-la da forma mais correta possível. E aqui entra muito algo que o PC, acho que eu peguei um pouquinho do bonde que vocês andando ali, mas é algo que o PC conversou comigo também. É sobre cristãos que não pensam em se autodesenvolver. A Kelly, ela tem um primo, a Brajata, ela não tá aqui, ela não vai poder testemunhar comigo. Cadê? A frase mais usada muitas das vezes. Não existe muitas das vezes, gente. Muitas vezes. Mas isso que o Thiago falou entra até alinhado com o que o PC falou. Só voltando aqui no primo da Kelly, vai fazer sentido. O menino falou assim que ele não tem vontade de se converter na igreja porque ele não vê nos cristãos vontade de se desenvolver como pessoas. Ele vê nos cristãos pessoas que se apegaram a um Deus e que esse Deus não está limitado a só a renúncias. Sim, exatamente. PC, fala você para mim, aqui para mim, que você vai falar melhor que você falou. Não, o que eu estava dizendo para o Carlos é que hoje a gente vive num mundo no qual, logicamente, a gente vive pela graça e misericórdia de Deus. Mas só que a gente, mas só que a gente se apega tanto nessa questão de viver somente pela graça e misericórdia e a gente esquece de se desenvolver pessoalmente, intelectualmente.
Porque tudo a gente se agrega o quê? A Deus, a graça, a misericórdia. E a gente não busca um autocrescimento. E isso nos leva a ficar dentro de uma caixinha no qual nossa vida é viver somente buscando questão da igreja em si, mas não pensando no crescimento. Muitas das vezes a gente se acomoda até com nada contra, mas a gente se acomoda ali com o salário mínimo que a gente tem para a vida inteira. Estava comentando com o Gabriel, falei, Gabriel, a gente nunca vai conseguir melhorar, mudar o patamar se a gente não estudar e a gente não buscar. A gente vai sempre viver engessado porque o sistema já faz isso com a gente. Ele já aprende a gente para a gente viver dessa forma. Se a gente não querer buscar e mudar isso, a gente vai sempre ficar, Deus, sua graça, sua misericórdia nos basta. Sim, basta. Mas foi o que o Gabriel falou. A partir de qual momento a gente vai exercer Isaías 1,19? Que Deus diz que a gente vai provar do melhor dessa terra. Se a gente não buscar isso, a gente nunca vai conseguir. Até um pouco do que a gente estava conversando. Quer ver um exemplo? Eu vou citar aqui, gente, mas não é uma comparação, amém? Fala amém comigo. Vou falar uma característica que os meninos do AN têm. Eu falo do AN porque é uma igreja que tem pessoas de lá que eu converso muito, eles me influenciam muito também, tá? Mas quase toda a liderança do AN, eles falam no mínimo 3 línguas. Inglês, espanhol e o próprio português. Todos os líderes do AN, todos, em geral, eles falam no mínimo 3 línguas. E para você poder ser um líder lá, você não pode ter seu nome sujo, o que o cara lá falou. Você tem que ter uma ficha totalmente limpa. Eles analisam sua vida inteira. Só assim para você poder, no mínimo, dar uma palavra de abertura. Porque senão você não pode. Você vai ficar ali, você vai ser cuidado, você vai ser discipulado em áreas simples da vida, né? Nas suas contas você vai ser discipulado em como você deve agir como um homem, para que o homem serve, para que a mulher serve, discipulado em coisas básicas, casamento, relacionamento, para que lá para frente, quando você tiver uma vida organizada, você possa liderar. E isso é um tipo de educação, é um tipo de formação intelectual. Teve uma vez também, olha só para vocês verem, lá no AN de São Paulo, o Alessandro, foram os irmãos da Alemanha para lá. O Alessandro Matos estava ensinando para eles a base da igreja em inglês. O cara é brasileiro, jovem. Ele deve ser o quê? Um ou 2 anos mais velho que eu, deve ter 26, 27 anos. O cara dando aula em inglês para os discípulos alemães que foram para lá. E os caras hoje estão abrindo uma igreja em Londres. Estão começando nas casas, né? E eles estão abrindo uma igreja em Londres. Ou seja, você ter um tipo de educação que você consegue contextualizar não uma igreja para brasileiro em Londres, mas uma igreja para ingleses. Você vai estudar tanto a respeito daquele local que você vai levar uma igreja para discipular pessoas daquele local. Aí, tipo assim, quais são os impedimentos, né, de se abrir? Qual que é a dificuldade de se abrir uma igreja em um outro país? Primeiro, contexto cultural. Você vai ter que meio que se reinventar como pessoa. Você vai para o México, você não vai abrir uma igreja para os mexicanos, para os brasileiros que estão morando no México. Você vai abrir uma igreja para os mexicanos, voltada para eles. Então você vai ter que ver como é que os mexicanos dormem, que horas que eles costumam acordar, como é que é o padrão deles de reunião. Será que eles gostam de muito barulho, pouco barulho? Será que tem hora para começar ou a gente pode seguir? Ou seja, você tem que se reinventar por inteiro, dependendo de cultura que você está inserido. E isso só pode ser feito através de uma boa educação, como o PC falou, uma boa formação, para que também a gente possa falar uma linguagem para o mundo que também vai trazer admiração. A Bíblia fala que a igreja é perseguida, mas meu pai fala algo muito bom, que a igreja caía nas graças do povo. Mas será que a igreja caía nas graças do povo só por causa da pregação? Ou aqueles apóstolos ofereciam algo a mais? Você olha para a vida de Paulo, Paulo era poliglota, né, pai? O cara era super bem desenvolvido como pessoa. Ele não era um cara rico, mas era um cara desenvolvido, era um cara educado, culto. Pedro, por mais que era pescador, foi transformado pelo Espírito Santo, tinha algo
a oferecer àquelas pessoas? E aqui já entra o meu lado pregador, o que que nós temos, o que que nós temos a oferecer para esse mundo caído, para essa cidade? E aqui eu quero falar para nós como igreja local que nós como ICAV temos a oferecer para que a gente possa cair na graça das pessoas e não somente sermos perseguidos ou criticados, mas o que nós temos a oferecer em serviço, em inteligência, em informação, em cultura, é, em comunhão, isso afeta o outro coração de alguém. Não é apenas tipo assim, vamos lá, chegou um jovem aqui na igreja, menina tá com um short curto. Será que a única coisa que a gente tem para falar para essa pessoa é isso aí não é para você? Deus tem algo melhor para a vida. Você está errado. Será que a gente não tem um plano maior para que essa pessoa possa se desenvolver? Então, a gente vai parar por aqui. Vocês pensem e sofrem com Deus. Tem hora para a gente encerrar?